Olá, meu camarada, vamos para mais um vídeo desse canal. Eu quero saber se você, assim como eu, acreditava que foi Mestre Bimba que criou o método para capoeira, porque eu escutei isso desde quando eu comecei a capoeira lá há 27 anos atrás. Me conta aí nos comentários para você também foi assim. O que eu vou mostrar para vocês hoje através dos documentos e com a ajuda do Mestre Pedro, como vocês já sabem, né, nós estamos estudando o livro Capoeiras e Valentões na história de São Paulo. Esse livro maravilhoso que traz documentação, então eu vou atrás da documentação também para você ficar informado e entender a história da nossa capoeira. Então, a capoeira é uma arte com método. E eu não estou dizendo que Mestre Bimba não tem mérito, viu, minha gente? Que faça um recorte e fale outras coisas. Mestre Bimba tem muito mérito, inclusive eu sou apaixonada por Mestre Bimba. Tem um e-book que eu criei só para que as pessoas vejam de forma didática a maravilha que Mestre Bimba criou, mas ele não criou método para a capoeira, ele criou um método dele e deu o nome, né, de Centro de Cultura Física Regional Baiana, que hoje nós conhecemos como capoeira regional. A gente pode fazer vários vídeos sobre a capoeira regional, porque eu já li bastante, apesar de não ter sido aluna de Bimba, mas eu li muito sobre a questão do mestre Bimba, porque eu sou apaixonada muito pela capoeira regional. Acho maravilhosa. Mas a capoeira sempre teve método, e nós vamos ver isso hoje. Da desordem acadêmica à filosofia de luta. Lembra que nós estamos estudando esse livro e quem não viu, vou deixar no final a playlist para vocês entenderem o que é essa questão acadêmica aqui. Que é a trajetória da capoeira entre os estudantes lá da Academia de Direito, né? E esse envolvimento com os escravizados e a elite intelectual do Brasil, 800. Para você que não me conhece, chegou aqui de paraquedas, eu sou professora da Lísca, tenho 27 anos de capoeira, sou pesquisadora de capoeira, porque fiz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo com capoeira. Então, as informações aqui são através de muita pesquisa, muita leitura para te ajudar e para você compreender a história da capoeira, as origens da capoeira, porque não existe só uma origem da capoeira, e para que você, capoeira, se aproprie do conhecimento. Nada contra aqueles pesquisadores que não são da capoeira, que não fazem capoeira. Eles são maravilhosos, nos ajudaram bastante. Mas a minha missão é fazer com que você, capoeira, se aproprie da história da capoeira para melhorar mais ainda as suas aulas, para enriquecer ainda mais o seu trabalho com capoeira. Porque eu sei que você que está aí dá aula de capoeira e está aqui porque quer aprender. E eu tenho várias missões na minha vida com a capoeira. Eu, essa semana, estava dando aula no curso de Educação Física, eu dou aula na Universidade Federal de Alagoas, no curso de Educação Física, capoeira. E essa, esse componente curricular, que é chamado ACE, com capoeira, é para fazer com que os alunos da educação física levem, porque é lei, né, é obrigatório, tá na BNCC, leve esse conteúdo para a escola. Então, é uma das missões fazer com que esse conteúdo chegue à nossa maneira, à nossa forma, né? Nós que praticamos capoeira. E eles, a grande maioria não pratica capoeira, alguns depois que se apropriam do conteúdo querem participar, e eu sempre digo, procurem um mestre de capoeira. No meu caso, né, vá para a academia se quiser treinar capoeira, que eu dou aula na academia, vá lá se quiser treinar capoeira. Aqui nós temos que entender a história da capoeira e vocês se apropriem do conteúdo para passar de uma forma didática. Essa semana mesmo eu passei algumas questões da história da capoeira com uma brincadeira. Criei uma brincadeira para eles entenderem que dá para falar lá na escola, mostrar, e aqueles alunos que quiserem, procurem um mestre de capoeira. Eu sempre estou alertando para isso. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de hoje. Vamos contextualizar aqui historicamente tudo que a gente está falando. Desordem e cotidiano na Academia de Direito, que o mestre Pedro trouxe para a gente. As patuscadas promovidas pelo professor de francês, quem não sabe do que eu estou falando, lembre de assistir a playlist, com a participação de estudantes escravizados, revelam um cotidiano permeado pela desordem na primeira metade do século XIX. Rodas no chafariz reuniam negros e brancos num lugar mais público e folguedos estudantis terminavam em navalhadas, cujos agressores eram defendidos por advogados renomados e absolvidos pelos júris. Nós já falamos muito sobre isso no vídeo anterior, sobre essa questão de que em São Paulo a capoeira era muito mais atenuante do que agravante, como no caso do Rio de Janeiro, que nós temos também uma playlist da pesquisa do professor Carlos Eugênio Líbano Soares, a capoeira escrava. Quem não viu, veja, para poder fazer as suas próprias conjecturas. E aqui, a Academia de Direito, né, vai falar dessa desordem que era vivida, né, era vivida sem culpa, mas que existia um embate político ali, assim como a gente vê lá na obra retratada do Manuel Antônio de Almeida, que é
Memórias de um Sargento de Milícias. Então, o símbolo máximo da construção da ordem no país é essa academia de direito, porque é a primeira academia do país, lá de São Paulo, apesar de ter sido o mesmo decreto da Academia de Direito de Recife, mas a primeira que começou a funcionar foi essa de São Paulo. Então, esse símbolo da ordem, porque vem toda a elite do Brasil estudar nessa academia de São Paulo. E aí a gente vê esse cotidiano dessa desordem, dessa patuscada na, na obra do Manuel Antônio de Almeida, que a gente já viu na Sociedade da Ginga e que eu vou deixar também para vocês em breve. Quem não viu, né, lá no vídeo sobre a questão da literatura, veja, porque sai do ar. Eu coloco rapidamente e sai do ar rapidamente para só vocês entenderem que a gente vai estudando as obras lá da Sociedade da Ginga e lá as pessoas fazem as perguntas, tiram as dúvidas, porque eu dou essa aula uma vez ao vivo, né? Uma vez por mês, e a gente consegue fazer essa troca de experiências. E o que acontece aqui é muito interessante, porque há uma valorização da capoeira entre esses estudantes da elite. A partir de meados dos 800, percebe-se uma mudança na forma pela qual a capoeira é vista e praticada entre os alunos. Segundo Almeida Nogueira, a prática estava muito em honra entre os estudantes. Um dos principais apologistas era Joaquim, a gente até já viu isso no outro vídeo, né? Luiz Joaquim Duque Estrada Teixeira, estudante da turma de 1854 a 1858, que retornaria ao Rio de Janeiro para ganhar destaque na política. Quem nunca ouviu falar no Duque Estrada, né? Tá na escola, a gente já estudou. Principalmente pelo uso de capoeiras como capangas, criando sua própria milícia, a Flor da Gente, como a gente viu lá na negrada instituição do professor Carlos Eugênio Líbano Soares. Então, vejam a importância da capoeira. E como a gente vai discutir hoje a questão do método, tudo isso foi uma construção da história da capoeira. Que os capoeiras estavam sempre nesse movimento do jogo político. Política e capoeira tem muito a ver, como denota um artigo de João do Rio, publicado na revista Cosmos, em janeiro de 1906. A associação entre políticos e capoeiras não significava apenas sugestão por parte dos praticantes. Muitas vezes estes é que se aproveitavam dos candidatos. Vamos colocar aqui, né, a fala, a escrita de João do Rio lá na revista Cosmos. Cada candidato faz surgir em torno uma vegetação de parasitas que o explora, que são cabalistas, mulatos, vagabundos, capoeiras, e eles colocam os capoeiras como sinistros, né, que deixavam as ruelas de má fama para aparecer na grande obra da mistificação. Então, há uma relação muito grande entre a política. Claro que o jornal, a revista vai sempre falar de acordo com as suas convicções. Mas o que a gente consegue perceber aqui é que os capoeiras estavam sempre ali nesse jogo político. E aí, nessa mesma revista, tem as ilustrações de Calixto, né? Como eu já falei para vocês em outros momentos, como é importante a iconografia para contar a história da capoeira. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês, posso deixar até o link aí embaixo, na descrição do vídeo, a capoeira na revista Cosmo, em 1906, que é um artigo do Ricardo Lussac. Cultura Material, Formação e Informação Ilustrada no Rio de Janeiro. Ele escreveu esse artigo e é muito bom para quem quiser entender esse período específico. Posso deixar também o link na descrição da Biblioteca Nacional, onde tem vários volumes da revista Cosmos, caso você queira pesquisar nessa fonte primária. É muito importante, capoeira, você ir lá na revista, aprender a pesquisar. Se vocês quiserem, eu já fiz até um vídeo sobre como fazer pesquisa histórica com capoeira, mas se quiserem que eu dê uma aula sobre essa questão da Biblioteca Nacional, vocês coloquem aí nos comentários que eu posso fazer isso, ensinando a vocês como fazer essa pesquisa histórica na fonte primária. Hoje nós temos muita documentação já digitalizada através de um projeto da Petrobras Cultural. Muitos documentos estão se perdendo, mas tem muito digitalizado já e a gente pode aproveitar esse momento de qualquer lugar do país. Mas em cada estado tem os seus arquivos públicos estaduais. Vai lá no arquivo público, tem o Instituto Histórico e Geográfico, vai lá e pesquisa a capoeira no seu estado, porque nós temos muita pesquisa já em vários estados, mas tem muitos estados que ainda não tem. E quando a gente vai na Biblioteca Nacional, na Hemeroteca, a gente percebe que tinha como outras questões que eu vou trazer daqui a pouco mais na frente para você. Então, vou deixar esses links na descrição para você ir lá, clicar, estudar, se apropriar da história da capoeira. Mas aqui nas ilustrações de Calixto, na revista Cosmo, a gente consegue perceber esses indivíduos em várias ilustrações. E o artigo de João do Rio veio acompanhado de ilustrações do caricaturista Calixto Cordeiro, né?
retratando as relações entre políticos e capoeiras. Na primeira imagem, que é essa imagem que a gente está vendo aí, um candidato, né, de cartola aperta as mãos de um líder de capoeiras, que são várias imagens, né? A gente vai percebendo que é a mesma figura, né? A mesma caricatura. A identificação do grupo com as maltas fica mais clara em outras ilustrações feitas para acompanhar um texto de Lima Campos, 2 meses depois. Então, há várias ilustrações do artista Calixto, publicadas na revista Cosmos, entre janeiro e março de 1906. Então, você pode pegar lá, entrar na hemeroteca, na Biblioteca Nacional, revista Cosmos 1906. Tem vários volumes de vários anos da revista Cosmos. Mas essa de 1906, de janeiro a março, a gente vê mesmo o papel político dos capoeiras no Rio de Janeiro. E essa questão da política no Rio de Janeiro é tão forte, né? Que a gente vai fazer aqui uma análise historiográfica. A Flor da Gente estava ali na cena política da corte, que é essa milícia aí, né? Essa malta. Ao analisar o envolvimento dos capoeiras com a política no Rio de Janeiro, Soares, né, Carlos Eugênio Líbano Soares, a gente já viu aqui, ressaltou que a entrada da Flor da Gente na cena política era uma peça importante no tabuleiro político da capital e talvez do país. Então, veja a importância da capoeira nesse movimento político. Além do capanguismo, né? A participação de negros livres e escravizados no processo político de 1872 e há muito além do simples capanguismo. A gente sabe que essa questão da capangagem é muito forte, inclusive demonstrei na minha obra Escorregar Não É Cair, é um jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX. Nós temos isso muito forte também, que Pinheiro Leal traz no Pará, essa questão da capangagem. Então, inclusive, se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque nós pretendemos fazer o país inteiro para demonstrar essas pesquisas que já existem. Você, capoeira, também pesquisa aí no seu estado. Coloca nos comentários se você tem interesse, né, de fazer pesquisa no seu estado, que a gente vai dando pistas por aqui. E existia esse contexto político novo, né? A abertura para esse envolvimento das capoeiras veio após a Lei do Ventre Livre e também a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é um capítulo à parte. Também posso trazer para vocês, se vocês quiserem, um vídeo sobre essa questão da participação dos capoeiras na Guerra do Paraguai. Acho muito importante, é um pedaço importante da história da capoeira. Mas vamos continuar por aqui nessa questão da repressão, a criminalização e a perseguição. A gente percebe que no Rio de Janeiro foi bem diferente de São Paulo. Houve um custo político. A gente vê na obra de José Murilo de Carvalho, esse livro é maravilhoso, quem tiver acesso, leia, gente, Os Bestializados. A gente vê ali que os capoeiras foram o único setor da população a ter a sua atuação comprimida pela República. Pós o Império, né, na proclamação da República, os capoeiras foram extremamente perseguidos. Por quê? Porque eles participavam ativamente da política. A partir da criminalização pelo Código Criminal, praticantes passaram a ser perseguidos e deportados para Fernando de Noronha pelo chefe de polícia, João Batista Sampaio Ferraz. Quem não conhece Sampaio Ferraz, né, não sabe nada da história da capoeira. Mas é porque foi muito difundida essa questão do Sampaio Ferraz, apesar de ter outros intendentes de polícia também. Mas ele não conseguiu destruí-los, porém domesticou-os, criando condições para sua reincorporação ao novo sistema em termos mais discretos. Sampaio Ferraz nasceu em São Paulo, por isso essa ligação aqui também na obra do Mestre Pedro, em Campinas, em 1857. Fez seus estudos preparatórios em Itu e formou-se na Academia de Direito de São Paulo em 1878. Veja a importância de São Paulo. Esse indivíduo depois vai para o Rio de Janeiro, torna-se promotor público, depois torna-se intendente de polícia e ele é muito conhecido pela perseguição aos capoeiras. Essa questão aqui foi tão forte que os outros estados saíram copiando. Vou falar aqui da minha pesquisa de Sergipe mais uma vez, porque a gente sabe, quem acompanha o canal já sabe, que o governador do estado, Félix Belo Freire, tomou uma decisão arbitrária, que é deportar os capoeiras, 52 capoeiras, antes da aprovação do Código Penal, que só foi aprovado em outubro. Em março ele já estava fazendo a deportação, porque a partir do advento da República começa a perseguição muito forte, mesmo antes da aprovação do Código Penal de 1890, artigo 402 a 404, em que torna a capoeira crime. Mas vamos partir aqui para a questão do método, né? O segredo da arte, a filosofia de Duque Estrada. De volta à Academia de São Francisco, né, vamos trazer lá do Duque Estrada, explicava aos colegas que a prevenção contra a capoeiragem era justificada pela sua degeneração. Segundo ele, a verdadeira capoeiragem não admitia o auxílio de armas de qualquer natureza. Eu trago mais uma vez meu livro, porque na pesquisa em Sergipe, a gente percebe muito essa questão das armas, assim também como na pesquisa do Mestre Pedro de São Paulo. Como as armas era inerente, né, a esse jogo de capoeira.
mas que, segundo o Duque Estrada, isso foi inserido depois. Veja como é a história da capoeira, né? As pessoas vêm falar de fundamento, vêm falar de isso aqui está certo, isso aqui está errado. Na história da capoeira houve vários processos, é isso que a gente tem que compreender. Vários processos foram sendo inseridos, retirados, colocados, indo para cá, indo para lá, folclorizados, marcializados, e todos os processos são válidos, faz parte da história da capoeira, é isso que nós precisamos compreender. O que a gente não pode é chegar na casa do outro e dizer que isso aqui está errado, isso aqui está certo. Você pode dizer dos fundamentos da sua casa, da sua escola, da sua linhagem. Agora, a história da capoeira é muito complexa para a gente dizer o que é certo, o que é errado. Mas vamos voltar aqui na obra. Porque o Duque Estrada vai dizer que o princípio básico é que o homem deve empregar para a sua defesa ou para o ataque somente os órgãos que da natureza recebeu. E são eles mais que suficientes para a completa preservação da pessoa e para a subjugação do adversário, por mais temido que esse seja. Ele confiava muito na questão da capoeira como arte, como luta, como ataque e defesa, mas ao mesmo tempo tem várias questões por trás aí que em um único vídeo a gente não consegue decifrar, né? Nenhum único vídeo não dá para fazer com vocês totalmente as conjecturas, mas vocês parem para analisar um indivíduo branco, da elite branca, que oprimia, né, esses outros indivíduos, fala que não era necessário armas, que só o corpo bastava, ou seja, já tentando cooptar uma cultura, uma prática social do povo. Mas aí são assuntos para outros vídeos. Você, capoeira, faça suas próprias conjecturas. Eu estou aqui para fazer você refletir. E a capoeira, com método de clareza, né? Vamos tratar agora de metodologia. Duque Estrada, ele expunha com método de clareza as funções agressivas e defensivas do corpo próprias a darem superioridade no jogo da capoeira. Superioridade na questão de luta. Porque a questão da cabeça, né? Como eu falei para vocês em outros momentos. Se existia um fundamento na capoeira, esse é a cabeçada, né? Cabeçada e rasteira está em tudo quanto é registro. Mas ele vai falar que a cabeça tem funções agressivas e defensivas, as mãos, ataque e defesa, pernas e pés, superioridade no jogo, joelho, imediata superioridade. Destaca a existência de um segredo da arte entre os praticantes. Eu podia até botar, né? O segredo da capoeira para o pessoal clicar no vídeo. Mas só fica aqui até esse ponto do vídeo quem quer estudar. Então, se você chegou até aqui, clique em gostei para nos ajudar a continuar contribuindo com vocês e produzindo por aqui. Então, esse segredo entre os praticantes, um significado mais profundo, como já mencionado no caso lá do africano livre Adão dos Santos Jorge. Lembra? Que foi acusado em 1864 de ofensas físicas, né? Usou a navalha. Parece legítimo imaginar que houvesse uma metodologia de ensino e aprendizagem entre os praticantes de São Paulo em meados do século XIX. E a capoeira e as artes, né, de luta da elite, vamos tratar aqui com vocês, que Luiz da Câmara Cascudo percebeu que nos últimos anos do Império, os rapazes ricos, boêmios, estromas, aprenderam o jogo da capoeira. Era então elegante duelar na Lisboa de Dom João V, né? Então a capoeira já começa, lembra aquela história? A capoeira foi internacionalizada depois do mestre tal, mestre tal. Então vejam que esses rapazes da elite já tinham levado para Lisboa lá no início do século XX, no final do século XIX, né? Finalzinho do século XIX, já estava lá em Lisboa, em Portugal, ou seja, a internacionalização da capoeira começa bem antes. Por isso que eu digo a você, capoeira, estude. Na Inglaterra, os nobres sabiam boxe, e em Paris, o Duque de Berry, herdeiro do trono, cursara a savate, como Maitre Batiste, né? Que é uma glória local, a savate, uma luta lá na França. O uso da palavra arte por Duque Estrada implica na compreensão de que capoeira era mais do que um jogo de escravos, aproximando de forma de expressão artística, como o teatro, por exemplo. Atividade que também foi alvo de questionamentos pela diretoria acadêmica desde 1829. Em alguns momentos, eles proibiam até os alunos de fazerem teatro. E a capoeira se aproxima também desse movimento da arte, porque nós temos várias movimentações e expressões artísticas, né, com o próprio corpo. O pessoal que é a favor da capoeira nas Olimpíadas, né? Como luta, que a capoeira é luta prioritariamente, mas como arte também ela ficaria muito bem, né? Uma plasticidade que a capoeira tem. E para mim a capoeira é completa entre todos os esportes. Mas eu sou suspeita para falar, né, minha gente? Mas também porque o teatro tem essa questão contestador, né? Tem a questão do confronto. Não é só pela arte. A arte dramática tem esse espírito contestador. Spence Vamper relata que em 1843, diante de censuras do presidente da província, durante um espetáculo teatral, os estudantes
explodiram em assoadas e protestos. Utiliza-se ali também para fazer sátira, né, os políticos. Para acalmá-los, foi preciso trancar mais de 30 no xadrez, onde por 11 dias fizeram a maior algazarra, ou seja, prenderam os estudantes por estar fazendo arte dramática, teatro, porque esse teatro satirizava a política local, né? Então o grupo acabou solto e aplaudido pelas ruas, cobrindo o presidente de versos satíricos e pileras jocosas. A arte dramática e a capoeira compartilhavam o mesmo espírito, espaços para afrontar e criticar normas sociais e a ordem política. Veja a importância da nossa capoeira, né? Na nossa história da capoeira, né? A gente estudar isso. Hoje, nós já estamos com outras frentes. Claro, tem um pessoal envolvido com a política, eu acho que cada um escolhe o seu difícil. O meu difícil é outro, ele está aqui com vocês, ele está na universidade, com o pessoal da educação física, demonstrando conteúdo. Eu também estou na escola, né? E eu trabalho com a educação infantil, e nessa educação infantil eu trabalho com as múltiplas inteligências, como a capoeira, a pedagogia da capoeira pode contribuir na formação global desses indivíduos. Então, hoje nós temos muitas lutas, muitas frentes, mas que a gente percebe que vem dos nossos ancestrais essa questão da luta, da política, do envolvimento, do protesto, e a gente muitas vezes nos perdemos no meio do caminho, perdemos isso, né? Muita gente faz a capoeira pela capoeira, só levantar a perna qualquer um levanta, minha gente. Isso, em algum momento para, né? Acaba, porque o nosso corpo tem um limite. Você pode dar 1000 saltos na juventude, depois quando você chega assim, né? Depois dos 40, você já começa, o seu corpo já começa a dar uns gritinhos. Me conta aí, né? Você que passou dos 40, dos 50, dos 60, como é e como é que era na juventude. Porque os jovens muitas vezes chegam por aqui, não chega, muitos jovens não chegam nem até esse ponto do vídeo, né? Porque uma boa parte não entende. Mas você que chegou até aqui sabe da importância de estudar a história da capoeira. Então, se não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo lá para o seu grupo, para aquelas pessoas que você sabe que precisa e que gosta de estudar a história da capoeira, para também chegar para mais pessoas esse conteúdo. Mas a capoeira é prioritariamente luta, jogo-luta e jogo-arte. Jogo, luta, arte. Capoeira, o que você quiser fazer dela. Duque Estrada salientou as funções agressivas e defensivas de partes do corpo, apontando como essas poderiam dar imediata superioridade no jogo da capoeira. A capoeira deixava de ser vista apenas como jogo-luta e alcançava um novo status. Veja o processo histórico, né, na história da capoeira, acrescentando esse componente artístico. Passava a ser reconhecida como uma mistura de jogo, luta, arte. Em cada momento histórico, a capoeira vai passando por processos de transformação. E a gente vê, né, na iconografia que nos ajuda a estudar essa história, né, aqui nesse registro, a fotografia de Cristiano Júnior, de 1865, né, veja aí a cena fixada no estúdio, possível único registro iconográfico da metodologia de ensino da capoeira no século XIX. Esse registro é importante porque, veja, a pessoa pegando lá na mão, né? Uma das únicas provas visuais da existência de uma metodologia de ensino da capoeira. Porque a postura desse homem aí, segurando a mão de um menino, todos os dois estão descalços, né? Lembra que a gente já fez um vídeo sobre a questão do sapato, né? Indicava que se está descalço, provavelmente eram escravos, né? Nessa posição da ginga, que guarda essa similaridade, né? Que até hoje esse é o passo básico, o movimento básico da capoeira, né? Dessa prática cultural. E essa prática social foi sendo passada na oitiva, né? A gente não tem muitos registros, mas a gente vê que o fato de Cristiano Júnior ter levado um mestre, né? Vamos botar assim um mestre, mas alguém que ensine, e o seu discípulo, o estúdio, reforça a importância da capoeira enquanto prática cultural negra e escrava. Porque se ele levou, é porque existia no cotidiano essa prática. Mas que nesse século XIX houve várias misturas e vários elementos, como eu sempre trago para vocês. Um dos personagens é José Basson de Miranda Osório, perito na capoeira. Isso é muito importante. Na turma de 1855 a 1859 havia outro aluno afamado, José Basson de Miranda Osório. Piauiense, veja, ele já sabia capoeira, vindo do Piauí. Bora fazer as conjecturas, minha gente? Vindo do Piauí para a Academia de Direito de São Paulo. Foi escrito por Almeida Nogueira como baixo, claro, louro, olhos azuis e imberbe, perito na arte da capoeiragem, destro e valente cacetista. Veja o perfil físico, né, que é baixo, musculoso, olhos gastos, pele clara, cabelos, bigode louro. Essa imagem aqui não condiz muito, mas a gente vai tentando, né? Não consegui botar o cabelo amarelo. A reputação, valente e boa capoeira, chefe do grupo de matadores de cabritos.
porque existiam outras práticas, né, como vocês já viram em outros vídeos que eles faziam. Mas esse indivíduo, vamos fazer as conjecturas. Eu trouxe aqui a tese de Robson Carlos da Silva, se você quiser ler, está disponível na internet. Leia. Você que é do Piauí, veja a importância. O Robson, ele não trouxe questões do século XIX. A pesquisa dele é sobre a história do Piauí a partir do século XX de capoeira, dos grupos de capoeira, mas ele deixa algumas pistas. E nessas pistas dá para a gente fazer as conjecturas aqui com esse personagem da Academia de Direito. Se ele é do Piauí, já chegou lá sabendo capoeira, é porque tinha capoeira no Piauí também. Falta pesquisa, falta braço. E essa mesma conjectura eu fiz com a minha pesquisa em Sergipe. Quando eu percebi, na pesquisa do mestre Pedro, que tinha um sergipano, que é um negro fortes, que utilizava-se de cabeçada, pontapés, para contribuir na fuga de negros, e esse cara sergipano, foi a partir dali que eu peguei a pontinha e fui pesquisar a capoeira em Sergipe no século XIX. Se esse indivíduo era sergipano, chegou em São Paulo, tinha capoeira em Sergipe. Esse foi um ponto. A mesma coisa a gente pode fazer, as mesmas conjecturas aqui no Piauí. Se esse José Basson de Miranda Osório chega em São Paulo já sabendo capoeira, porque no Piauí tinha capoeira, e na tese do Robson, a gente percebe também uma pistazinha ali. Ele não conseguiu aprofundar, provavelmente porque não teve tempo, porque não era o objetivo dele, mas tem uma pistazinha ali. Você, capoeira, que está aí pensando em fazer o seu mestrado, que é do Piauí, pode ser outro estado também, se vocês quiserem, mas essa pista aqui é valiosíssima. Vai no arquivo público e vai pesquisando devagarzinho, vai na Biblioteca Nacional e vocês vão perceber que capoeira estava no Brasil inteiro. Então, eu pego a pista que o pesquisador deixa e vou fazer outras pesquisas, como fui atrás dessa tese aqui do Robson Carlos da Silva. Muito boa tese. Você que é do Piauí, leia para entender a história da capoeira do Piauí. O esporte acadêmico noturno, né? Como eu já disse para vocês, eles tinham essa questão de fazer várias coisas arruaças, né? Baderna, mas assim, da elite, né? Os pais ficaram lá nos seus estados, Piauí, Ceará, Maranhão, Bahia, Sergipe, e eles vieram para São Paulo estudar. Mas eram jovens, né, minha gente? Então, o estudante José Calmon Vale Nogueira da Gama, o Juca Gama, era robusto, acrobata e exímio esgrimista, tendo como discípulo o capoeira Bação. Veja aí, o capoeira lá, que eu já falei agora anteriormente. A atividade ordinária do grupo consistia em caçadas noturnas e galináceos pelos quintais e cabritos pelas praças e ruas da cidade. Nogueira relata que até 1880, e quiçá mesmo depois de 1890, esses exercícios cinegéticos estavam em voga, seguidos de apetitosa ceia e outras patuscadas. Veja as patuscadas lá no livro do Manuel Antônio de Almeida, isso é muito importante, essa relação com a capoeira. Para fazer parte desses exercícios, era fundamental estar pronto para enfrentarmos. Bação, certa vez surpreendido, quando já havia deitado a unha em um peru, apesar da chuva, de pancadaria, não largou a presa, raciocinando que pior seria apanhar a sova e ainda ficar privado do peru. Então, ele fazia essas várias brincadeiras, né? E a capoeira estava ali no meio. São curiosidades interessantes, porque a história da capoeira vai se modificando a partir também da mistura dos elementos, né? Então, as maltas estudantis e a defesa coletiva. A gente vai trazer aqui agora, né, que assim como as maltas de capoeiras lá, famosas no Rio de Janeiro, os grupos de estudantes tinham o costume de se proteger mutuamente. Nogueira relata que certa noite, ao perceberem que o malfeitor preparava o plano de agredir Couto de Magalhães, Ferreira Dias reuniu-se a outros colegas, Genuíno Quintanilha e João Paulo dos Santos Barreto, para capturar o mandatário. Genuíno de Almeida, Especivan Pré, enfatiza que era um valente cacetista. Veja que o cacete estava ali envolvido na capoeira, né? Imortalizado seu nome no meio acadêmico ao botar um engraçadinho fantasiado de fantasma para correr. E a capoeira como esporte. Nós já discutimos bastante isso aqui no canal, mas ele fala que Hernani Silva Bruno concluiu entre os cativos e até entre certos estudantes da Academia de Direito, né, fosse costumeira a prática, aliás, proibida do jogo da capoeira. Apesar de ser proibida, a capoeira era uma prática esportiva ali entre a elite de São Paulo. E a gente percebe isso, né? Você pode ver e acompanhar outros vídeos aqui do canal, que a capoeira começa a ser discutida como esporte no início do século XX. E a gente percebe no mesmo momento histórico que a capoeira regional estava sendo criada, nós tínhamos lá a questão do professor Inesio Pena Marinho discutindo como ginástica nacional, nós tínhamos o Messiozinho trabalhando a capoeira utilitária, nós podemos trazer outros vídeos para a gente falar mais sobre isso, porque tudo isso tem a ver com método, né? Com método para a capoeira, para o ensino da capoeira. Isso não é novo. Mas nós podemos falar também de outros indivíduos, como o Couto de Magalhães, né? Que traz essa questão da escola de capoeira. Que a gente também já ouviu falar que a primeira escola de capoeira foi a de Mestre Bimba, registrada assim, né? Mas existiam várias conjecturas antes disso.
para chegar até o processo da capoeira regional e da capoeira Angola, e para a gente discutir outros tipos de capoeira que o pessoal fala muito por aí e que eu não consigo ver, porque eu só vejo capoeira regional e capoeira Angola e vejo a mistura das duas, mas não consigo ver outro tipo de capoeira. Se vocês souberem ou puderem, né, colocar aí no comentário que tipo de capoeira fora da capoeira Angola e capoeira regional existe e quais são os golpes, quais são as músicas, qual é o ritmo que embala essa capoeira, porque tudo quando vai falar, capoeira contemporânea, sim, mas quais são as músicas, quais são os movimentos, tudo a mesma coisa, capoeira Angola e capoeira regional, só existe o quê? Mistura. Nós misturamos, nós somos sarobeiros, e aí a gente mistura tudo e quer criar outra coisa que na verdade não existe, mas é para outros vídeos, né? Mas vamos pensar aqui que chegou-se a cogitar a fundação de uma escola de capoeiragem em São Paulo, ideia a partir de um capitalista importante, o general Couto de Magalhães. Conforme a Moita Nogueira, Magalhães provavelmente praticou capoeira com estudantes e cativos por volta de 1850, tendo grande proximidade com Duque Estrada Teixeira e participando do jornal acadêmico O Guaianá, de 1856. Em 1897, durante a sétima conferência para o tricentenário de Anchieta Magalhães, ele defendeu o uso da capoeira, né? Magalhães defendeu o uso da capoeira pelos militares como treinamento para lutas corpo a corpo. O trabalho foi publicado como apêndice na terceira edição de O Selvagem. Então, esse general, estava discutindo essa escola de capoeiragem exclusivamente, né, prioritariamente para os militares, porque a eficiência da capoeira como luta, né, já estava sendo percebida há muito tempo pela elite e provavelmente ele era praticante de capoeira assim como outros, né, que nós percebemos na história da capoeira. Então, perceba, meus irmãos, quando eu digo que a capoeira é uma prática social que foi só possível nesse contexto histórico do Brasil, porque aqui houve essa mistura, essa miscigenação, e aí depois a gente vem com a discussão da identidade nacional, né? Esse jornal aí, O Selvagem, que é uma obra inserida no romantismo nativista, Couto de Magalhães, desculpe, minha gente, O Selvagem não é um jornal, é uma obra que é tanta leitura, mas é uma obra desse indivíduo, Couto de Magalhães. Então, ele apresentava desde 1876 a visão de que a miscigenação trouxe vantagem para o Brasil. Lembra essa mistura de elementos indígenas, pessoas escravizadas, né, africanos, livres e filhos de africanos. A capoeira é toda essa mistura, porque depois se mistura também com os estrangeiros. Você imagina, a capoeira já estava no final do século XIX já em Portugal, então provavelmente se misturou com muita coisa. Inclusive, a navalha é do fado português. Como era do fado português, houve essa troca cultural dentro desse processo. E em 1897, ele acrescentou que a mescla das raças do velho com as do novo mundo, né, não é somente no sangue, é também na inteligência, na moralidade, nas linguagens, religião, divertimentos e alimentação populares. Pensar nisso, que essa obra, O Selvagem, eu não li a obra, né? É só uma citação que o mestre Pedro traz, mas é importante, né? Vou até correr atrás dessa obra, que eu não tive tempo ainda, né? Estou lendo Plácido de Abreu, que é outra obra extremamente importante, a obra Os Capoeiras, porque é um indivíduo branco que praticou capoeira, então, lá no século XIX é importante para a gente ler. Mas aqui também é importante, né? Tem que correr atrás de tudo. O pesquisador é assim, vai trazendo uma ponta, trazendo outra, e vocês me ajudem aí. O brasileiro luta com a faca e com a agilidade do corpo, tendo por única arma a cabeça e os pés, arma terrível para um bom capoeira. Este modo de lutar devia ser dominado, regularizado em nossas escolas militares, porque um bom capoeira é um homem que equivale a 10 homens. Então, veja como eles valorizavam a prática da capoeira, né? Então, o Couto Magalhães concluiu relatando ter visto 20 soldados armados tentarem prender a um desarmado, mas esse indivíduo era a capoeira, que derrubou a todos e só pôde ser preso a bala, deixando clara a sua interpretação da capoeira como sistema de luta americano, mescla de conhecimentos europeus e africanos. Veja essa mistura de elementos que traz essa força da capoeira. Isso é bom, porque nós, com as trocas culturais, conseguimos chegar num ponto de uma prática que é muito mais do que luta. É muito mais do que aquela resistência que a gente aprendeu, né? Que a capoeira é resistência. É resistência no sentido de ir de encontro, no sentido de se misturar, se mesclar e resistir, e a gente está aqui até hoje. Porque se fosse uma resistência de embate, somente, vou brigar contra o opressor, a gente não existiria mais.
é uma existência de negociação, uma resistência de trocas culturais, que fez com que nós chegássemos até aqui. Isso é muito interessante. Muitas vezes essas obras eram publicadas em jornais, por isso que às vezes a gente acaba tendo algumas confusões. Mas elas eram publicadas nos jornais, que era uma forma de chegar até as pessoas, né? Mas O Selvagem é uma obra do Couto Magalhães. Guarda aí, porque também vou fazer essa pesquisa depois. E aí nós chegamos aos recrutamentos da Guerra do Paraguai. Não vamos destrinchar hoje, mas é necessário fazer essa pontuação. Se vocês quiserem um vídeo mais completo sobre os capoeiras na Guerra do Paraguai, deixa aí nos comentários para que eu possa preparar esse vídeo para você. As palavras de Couto Magalhães permitem supor que ele reconhecia as vantagens da capoeira como forma de luta dos negros que combateram na Guerra do Paraguai. Em O Selvagem, que é a obra dele, ao enaltecer a aclimatação dos mestiços, o general destacou o prestimo e o valor desses homens como soldados. Herói de guerra, Magalhães, que é esse general. É importante a gente saber quem é o indivíduo, né? Foi presidente de Goiás, foi presidente de província. Lembra, minha gente, que antes não era governador que chamava presidente de província, então, de Goiás, do Paraná, do Mato Grosso. Comandante em chefe do exército na guerra. E aí, os batalhões negros não foi só questão do Brasil, também teve no Paraguai, no Uruguai, exclusivamente de negros. Nós temos aqui no Brasil o exemplo. Esse batalhão, os Uavos da Bahia, é muito importante a gente fazer a leitura e estudar sobre isso. Como eu falei para vocês, se quiserem, coloquem nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre a Guerra do Paraguai. E na tradição anterior, o uso de batalhões de negros não foi inovação nessa Guerra do Paraguai, porque a historiografia destaca essa participação já ativa anteriormente. E para o vídeo não ficar muito longo, a gente pode discutir num vídeo específico sobre a Guerra do Paraguai, sobre essa utilização de batalhões negros, né? A gente tem também a questão dos lanceiros negros lá no Rio Grande do Sul. Já chamei o pessoal do Rio Grande do Sul, bora fazer essa pesquisa, minha gente, que é muito importante, com certeza tem capoeira ali. A capoeira, né, vamos fazer uma síntese aqui, a capoeira, filosofia, arte e símbolo nacional. Dos pátios da Academia de Direito de São Paulo às ruas do Rio de Janeiro, da política imperial aos campos de batalha do Paraguai, a capoeira percorreu um caminho de transformação profunda ao longo do século XIX. De jogo de escravos, prática cultural negra, com metodologia própria de ensino, mas com importantes misturas. É isso que eu quero trazer para vocês. Para a sobrevivência e para a sua composição, ela teve que fazer essas misturas para continuar existindo. A mistura com os povos originários, né, os indígenas, porque estavam nos quilombos juntos. Mas é uma luta com método, reconhecida pela elite intelectual como arte, como filosofia, um símbolo de identidade nacional, expressão da coragem e valentia dos brasileiros mestiços, jogo, luta, arte. Pouco antes dos sinais do século, depreende-se a imagem da capoeira como filosofia e arte, de certa forma, símbolo da coragem e valentia dos brasileiros mestiços. Ou seja, a discussão da capoeira como esporte, da discussão da capoeira como identidade nacional, que estava forte ali no início do século XX, já no final do século XIX, já vem esse debate. E ali você sabe que a capoeira passa a ser crime, mas há muitos indivíduos da elite que começam a questionar isso, né? Porque a capoeira, ela pode ser um esporte, ela pode ser uma luta inserida no próprio exército, né? Como traz o Couto Magalhães, e ela pode ser o que você quiser fazer dela. Vocês sabem que durante o mês de março nós estamos com a promoção, né? Com o cupom Caimães, você coloca o cupom lá, você vai ter 60% de desconto, mas só até 31 de março de 2026. Se você passar disso, todos os links estarão aí na descrição, mas não terá mais a promoção. Se você adquirir qualquer um, né, o meu livro, Escorregar Não É Cair, um jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira de Sergipe do século XIX, o e-book Metodologia do Sino da Capoeira, volume 1, Metodologia do Sino da Capoeira, volume 2, em breve vem aí o volume 3, minha gente? Ou a minha consultoria Sopros de Ginga, Sopros porque eu vou te ajudar a fazer o seu projeto capoeira, quer entrar no mestrado, ou já está no mestrado, eu tô com alguns, né, que eu estou fazendo consultoria, todos que eu estou nesse momento, eles estão já no mestrado, e aí eu estou contribuindo nessa construção da dissertação deles de mestrado. Está no doutorado, qualquer projeto, ou projeto concorrente e tal, eu posso te ajudar com a consultoria individual. Está tudo com 60% de desconto durante o mês de março. E só durante o mês de março, qualquer um que você adquirir, você entra para a Sociedade da Ginga, que é essa comunidade em que eu dou uma aula uma vez por mês, ao vivo e online, que a gente troca experiência, eu passo atividade. Além de falar da obra, você pode tirar suas dúvidas, conversar, trocar experiências sobre a história da capoeira, sobre metodologia do ensino da capoeira, porque, além de pesquisadora, eu também dou aula de capoeira. Dou aula na universidade, dou aula na academia, dou aula na escola, então eu sei o que você passa quando você está lá
no campo, né? Mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua metodologia, e isso é muito legal porque a gente faz essa troca. Cada estado, né? Muita gente que está lá na Sociedade da Ginga são de vários estados diferentes, a gente percebe que há nuances específicas em cada estado. Isso é muito bacana. Porque eu conheço Sergipe, um pouco de Alagoas, mas a minha história de capoeira é toda em Sergipe, porque aprendi capoeira em Sergipe, apesar de ter nascido na Bahia. Mas como vocês sabem, capoeira tem que ter propósito. E estar aqui no canal com vocês é um propósito para mim. Ajudar a difundir a história da capoeira é um propósito. Então, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa, para aquele grupo de capoeira que você sabe que quer estudar. Dá um like se você gostou e lembre-se, na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meu camarada. Até o próximo vídeo.